Bom, então, muito boa tarde, caros oradores, equipa técnica e diretores da CNA e ainda a todos os seguidores que se disponibilizaram por esta via de comunicação a participar no tema Que futuro para a floresta multifuncional e de uso múltiplo. O enquadramento do debate terá como pano de fundo o Plano de Recuperação e Resiliência, o Programa Nacional de Ação que informa o Plano Nacional de Gestão Integrada dos Fogos Rurais que está em discussão pública. Passo a apresentar os oradores deste debate pela ordem que vão intervir. Eu, Armando Carvalho, moderador e presidente da Federação Nacional dos Baldios, Baladi. Ismênio Oliveira é membro do executivo da direção da CNA, acompanha as questões da floresta e é representante da CNA na PARF, plataforma esta que visa acompanhar as relações entre os agentes das fileiras florestais. É ainda presidente da mesa da Assembleia da Baladi. Engenheiro Agostinho Lopes, dirigente do PCP, foi responsável pela Comissão dos Assuntos Económicos do PCP e pelas questões da agricultura e floresta. Deputado da Assembleia da República em várias legislaturas, um profundo conhecedor e estudioso das questões da agricultura e da floresta. Professor Francisco Rego, professor associado do Instituto Superior de Agronomia, do ISA, da Universidade de Lisboa. Foi diretor da Extensão Florestal Nacional, presidente do Instituto Florestal Europeu e diretor da Direção-Geral de Recursos Florestais, especialista em silvicultura, com um vasto e importante trabalho desenvolvido em torno das florestas. Foi presidente do Observatório Técnico Independente de Incêndios Florestais nos anos 2018 a 2020. Hugo Lobo, jovem agricultor, da agricultura familiar, produtor florestal de Medronheiros e Castanheiros, do concelho de Pampalhosa da Serra. Caros amigos, atendendo ao número de oradores, sugere-se o seguinte formato. A proposta é que o tempo de intervenção inicial não ultrapasse 10 a 15 minutos e apela-se ao poder de síntese dos oradores. O objetivo é dar oportunidade a todas e a todos os que estejam conectados com este debate para que possam colocar questões por escrito ou pedindo a palavra para colocar de viva voz dúvidas ligadas ao tema deste debate. Haverá uma segunda ronda para breves comentários dos oradores às questões que, entretanto, forem colocadas. Antes de dar a palavra ao primeiro orador, permitam-me que comece por trazer à colação alguns números que são bastante significativos da importância da floresta nacional. Sempre que se fala no setor florestal, os números não deixam de vir ao debate, atendendo à sua expressão na economia nacional. Em síntese, estamos perante um setor que emprega mais 100 mil postos de trabalho, que registra 24 mil empresas, que tem um universo de 400 mil proprietários e produtores florestais, que produz 5% da riqueza do PIB e correspondendo a 10% das exportações de bens e ocupa nada mais, nada menos que 36% do território nacional, para além da importância das magnas questões ambientais que produz. Não deixa de ser uma verdade inquestionável a que o debate não deixará de aprofundar que nos últimos anos a floresta tem estado em jornais e televisões pelas piores razões, dando notícia de pequenos e grandes incêndios, de consequências terríveis perante flagelos sociais, económicos e perda de vidas humanas. Secundada por anúncios de planos, reformas ditas estruturantes, bátegas de legislação, algumas de pendor coercivo, multas a proprietários e a produtores florestais. Temos vindo a assistir a saída de legislação avulsa dos governos, transferindo poderes de gestão em matéria florestal para câmaras municipais, sem auscultação e participação das federações nacionais e da própria CNA, pervertendo e incumprindo aspectos importantes da Lei dos Baldios. Aliás, não deixa de ser significativo que nestes planos e reformas, com anúncios de avultadas verbas financeiras, o Governo ainda não tenha enxergado nestas reformas um importante setor comunitário, os baldios, com cerca de 500 mil hectares. Se não houvesse outras razões ponderáveis, é absolutamente fundamental dar continuidade ao projeto piloto em fase de implementação dos 20 agrupamentos baldios que a Baladi e a Florestas estão a implementarem com bons resultados já conhecidos. É no mínimo inquietante alguma legislação que saiu e outra que se anuncia sobre a alteração ao regime sucessório sobre as heranças, arrendamento forçado, figura de cogestão em áreas protegidas, etc.
é caso para dizer se esse proprietário em Portugal passará a ser apenas sinónimo de sujeito passivo de obrigações, pois, ao que parece, de direitos ficará apenas o de poder dizer isto é meu. Isto porque o Estado pretende tomar como servidão, por via legislativa, propriedades sem discutir com os seus donos e sem querer assumir encargos. Mas o que é mais interessante para o debate é que os legisladores não se deixem impressionar com a chuva meteórica de milhares de milhões de euros, mas tragam para a discussão o quadro real da nossa floresta, o seu conhecimento, a sua percepção, a análise e evolução, sobretudo, o que é que as tão propagandeadas reformas florestais têm trazido à floresta portuguesa e ao modelo da agricultura familiar. Esta, cada vez menos disseminada pelos diversos territórios rurais. Finalmente, dizer ainda que a CNA participou e entregou um documento crítico e com reservas sobre o plano de recuperação e resiliência, sobretudo pela ausência de medidas que considerou e considera verdadeiras âncoras necessárias para a inversão do rumo que temos vindo a trilhar nos últimos anos na agricultura e no mundo rural. E ainda por este plano, não alocar verbas para materializarem o Estatuto da Agricultura Familiar Portuguesa. Assim sendo, esta foi assim uma nota introdutória para enquadrar melhor, digamos, o nosso debate, né? E agora iria dar a palavra ao primeiro orador, que é o Ismênio de Oliveira. Faz favor. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, dar os parabéns à CNA pela realização desta iniciativa, que é muito importante no atual quadro de novos apoios estruturais para o setor primário. Depois, em relação ao plano de recuperação e resiliência, num plano total para Portugal de 13.944 milhões de euros na parte das subvenções e 2,4 mil milhões de euros na parte dos empréstimos, tem para a agricultura apenas 93 milhões de euros e para a floresta 665 milhões. Em primeiro lugar, pode dizer-se que este plano aposta muito pouco num desenvolvimento integrado e sustentável do mundo rural, dado que está desgarrado de uma verdadeira estratégia para a fixação das populações. Depois, no setor primário, concentram-se os apoios principalmente na floresta e, como vemos, na agricultura, a agricultura é quase ignorada. Mesmo quando se olha para as medidas da floresta, estas não são construídas para ajudar os pequenos proprietários a manter as suas terras, mas, pelo contrário, o principal objetivo é a sua concentração e a entrega a grupos financeiros ou a fundos de investimento. Ou seja, não é tido em conta as pessoas e populações que estão no território e que lutam diariamente contra o abandono do território, da agricultura e da floresta. Ou seja, mais uma vez, a questão da ocupação do território e fixação das populações está longe de ser um objetivo neste plano. Porque todos sabemos, e já muito se disse sobre isso, que a ausência de pessoas no meio rural é sinónimo de mais incêndios florestais. A pergunta que se coloca é quanto destes 665 milhões para a floresta efetivamente vão ser canalizados para o aumento do rendimento dos pequenos proprietários, nomeadamente no apoio à sua organização. Continua sem haver uma única palavra para a agricultura familiar e a concretização do seu estatuto. Está-se a perder uma oportunidade de se enquadrar um plano específico de apoio com verbas alocadas. Depois, também a análise e investimento em separado dos setores da floresta e da agricultura não respeita as pessoas que vivem no mundo rural e as suas próprias dinâmicas. Na minha opinião, deve-se respeitar a propriedade e a operacionalização de instrumentos financeiros que sejam democratizados e de fácil e prioritário acesso à pequena propriedade. Infelizmente, isso também não tem sido feito pelo governo. Por outro lado, o governo faz das conversas unilaterais a ferramenta de trabalho, não pondo, por exemplo, a funcionar várias comissões já criadas da fileira florestal junto do governo, como, por exemplo, e vou falar numa, a plataforma de acompanhamento das relações das fileiras florestais, a PARF,
principalmente agora nesta fase de fundos estruturais. Eu não tenho dúvidas que melhorar a gestão do território é indissociável do rendimento e por isso também é importante a potenciação potenciar o uso múltiplo, como aparenta o avanço de algum apoio existente à fileira da resina. Depois, falando no plano de recuperação e continuando a falar do plano de recuperação e resiliência, a chamada Operação Integrada de Gestão da Paisagem, que é um dos componentes da rubrica Transformação da Paisagem dos Territórios Vulneráveis, passa para conversão e gestão de territórios florestais, agrícolas e silvopastoris, é o que lá diz. Diz que é para englobar autarquias, organizações de produtos florestais e agrícolas, cooperativas, associações locais, entidades de gestão coletiva, entre outras. O que esperamos, e que eu espero, é que não aconteça o mesmo que na criação da área de paisagem protegida regional das terras do Sicó, que engloba alguns concelhos dos distritos de Leiria a norte e Coimbra a sul. Este projeto está a avançar, engloba várias áreas, e entre elas várias centenas de hectares de área baldia que é gerida pelos seus compartes, nos diversos concelhos que fazem parte deste projeto. Esta área foram completamente ignoradas estas entidades gestoras. O projeto avançou sem se terem consultado, portanto, os compartes e os dirigentes dos conselhos diretivos baldios. E o governo, e sem que o governo tenha intervido, no sentido dos gestores dos baldios serem ouvidos e terem um papel ativo nesta transformação de paisagem. Portanto, esperamos que todos os intervenientes que estão descritos no papel em operações futuras de operações integradas de gestão da paisagem sejam chamados a intervir e a fazer parte ativa dos processos. Para finalizar, mais 3 ou 4 questões. A primeira é para quando o arranque do cadastro florestal em pleno. E quando arrancar, é bom que não tenha custos para os pequenos e médios proprietários nos processos de identificação e registro, devendo ser mantida a isenção de pagamentos e obrigações fiscais posteriores. Depois, na gestão dos combustíveis, é importante que os proprietários têm que ter acesso a apoios para a limpeza e manutenção dos espaços, e neste ano atípico de Covid-19, né, desta pandemia, deve ser suspensa a aplicação de multas aos pequenos e médios proprietários. Porque o que nós vemos, enquanto tudo isto, é que a grande indústria de transformação da madeira impõe em baixa acentuada os preços da madeira na produção. E o que vemos também é que o governo não ter vontade nem coragem política para enfrentar este problema. Portanto, esta situação que é uma situação que já vem de há muitos anos atrás, a manter-se, a floresta nacional, principalmente no minifúndio, é evidente que perde interesse económico. Finalizava chamando a atenção para o seguinte: fala-se em tantos milhões, como disse o Armando, mas o governo, e isto é uma questão que eu não posso chamar a atenção, porque afeta muita gente ainda, fala-se em tantos milhões, mas o governo continua a não apoiar os lesados pelos incêndios de 2017, que não tiveram qualquer apoio para as perdas agrícolas e florestais, nem para a reposição do potencial produtivo florestal que perderam. Ou seja, a grande parte dos afetados pelos terríveis incêndios não recebeu qualquer apoio. Portanto, é uma situação inadmissível e que não se compreende. Muito obrigado a todos. Armando. Era para agradecer, digamos, a intervenção do Isménio e por uma questão de economia de tempo, uma vez que iniciamos o debate mais tarde, nós iríamos depois, numa segunda oportunidade, colocar algumas, ou pelo menos podermos desenvolver aqui algumas ideias que já vieram, digamos, para o debate, mas depois faríamos isto, digamos, no final do conjunto dos oradores, depois de intervir os conjuntos dos oradores.
Pronto, eu iria dar a palavra ao engenheiro Agostinho Lopes para poder também trazer ao debate, digamos, as questões que entende pertinentes para o público. Muito bem, boa tarde, eu julgo que me estão a ouvir. Eu começava por agradecer à CNA o convite para este debate, para participar deste debate. Gostaria de saudar os restantes participantes, o Armando, o Ismênio Oliveira, o Hugo Lobo e muito particularmente o professor Francisco Rego. Tenho um grande prazer em que esteja aqui conosco. E gostaria de procurar sintetizar, digamos assim, na resposta ao título do debate, que o futuro para a floresta multifuncional de uso múltiplo. Gostaria de dizer que, na minha opinião, na avaliação que faço neste momento, é que tem pouco ou nenhum futuro. Olhando para quê? Olhando para os 4 anos, particularmente para estes 4 anos que passaram depois de 2017, vamos a caminho dos 4 anos do primeiro grande incêndio desse ano, em Pedrógão, e por aquilo que se anuncia, nomeadamente com aquilo que foi agora colocado em debate público, o Plano Nacional de Ação, do Programa Nacional de Ação, do Plano Nacional de Gestão Integrada dos Fogos Rurais. Eu começo por referir, julgo que é inevitável, já houve aliás uma referência inicial do moderador, à fúria legislativa que continua em cima da mesa. Parece que o governo, não sabendo fazer mais nada no terreno, continua a limitar-se a produzir páginas e páginas do Diário da República. Nós acabamos de sair de um período depois dos incêndios em que se anunciou uma segunda reforma de Dom Dinis, e ainda não se aplicou nada dessa segunda reforma que a gente conheça, e já se está a anunciar novas alterações, e alterações grossíssimas, particularmente no terreno da área florestal, portanto da propriedade e do uso da área florestal, e também do próprio regime florestal. Relativamente àquilo que é anunciado da alteração do regime florestal, ponho um ponto de interrogação, mas estou a perceber-me, por muitos indícios que vêm para cima da mesa, que uma dessas alterações diz respeito claramente aos baldios, com tudo o que isso significa. Esta fúria legislativa continua, na minha opinião, sem dar resposta a questões estruturais para as quais não precisa de mais legislação nenhuma. Precisávamos era de aplicar aquilo que não foi feito, particularmente depois dos 4 anos, nestes 4 anos, aquilo que existe, muita legislação que já existe, a Lei de Base da Floresta, a Estratégia Nacional para a Floresta, o próprio Plano Nacional de Gestão de Combate aos Incêndios, a aplicação dos PROFs. Ainda não se aplicou nenhum PROF e já se está a desenvolver todo um conjunto de outras figuras de ordenamento. Do ponto de vista, isto é uma confusão total, é a confusão total que reina na cabeça do próprio governo nesta matéria. Mas não se está a responder a questões estruturais, nomeadamente relativamente à envolvente da floresta, claramente o problema da agricultura, da pequena e média agricultura no norte e centro, da agricultura familiar. Um dia destes, na apresentação num jornal do tal Plano Nacional de Ação, o presidente da AGIF referiu que andou 60 anos a retirar as pessoas da paisagem. O que eu quero dizer é que o governo, em matéria de agricultura familiar, continua a retirar, e florestal, continua a retirar as pessoas da paisagem no mundo rural, com tudo o que isso significa. Basta olharmos para aquilo que não se concretiza em termos do Estatuto da Agricultura Familiar, que já aqui o Ismênio referiu,
Aquilo que se anuncia em matéria de fundos comunitários é uma nova redistribuição de fundos comunitários das zonas do norte e centro, da pequena e média exploração agrícola, para as zonas da grande propriedade do sul, do Alentejo e do Ribatejo, e outros aspectos que não são menos gravosos do meu ponto de vista. Continua sem se dar a mínima resposta ao nível do mercado da produção linhosa. Apesar de todos os alertas que foram feitos, e até das propostas, e não eram propostas propriamente que nós pudéssemos dizer de estatização do mercado, eram propostas de funcionamento do mercado, a criação, por exemplo, de bolsas de produção linhosa. Nada avançou, foi criada inclusive o governo, para disfarçar que fazia alguma coisa, criou uma comissão para os mercados e de produtos linhosos, mas o que se sabe é que neste anúncio, que agora é feito do plano de ação do Programa de Ação Nacional, o que se vem dizer é que se vai reativar a comissão. Isto é, perderam-se 4 anos sem que esta comissão tenha mexido uma palha em matéria de preços da produção linhosa. E eu julgo que o preço da produção linhosa é uma questão absolutamente crucial, decisiva para a alteração da situação na floresta portuguesa. Continua sem se dar resposta ao nível, nomeadamente a pequena propriedade, com um apoio suficiente ao associativismo florestal. Está-se claramente a subverter, através de alguma legislação e alguma prática que vai sendo em cima da mesa, a lei dos baldios. O Ismênio acabou de nos dar um brilhante exemplo dessa situação. Relativamente às matas públicas, também que se saiba, continua tudo na mesma passados 4 anos. O exemplo mais trágico, temos dito que é um crime político, é aquilo que se passa com o Pinhal de Leiria passado 4 anos. Passado 4 anos. O que é que o governo fez com o Pinhal de Leiria passado 4 anos? Não se concretiza, insisto, legislação que existe. Não se concretiza decisões que foram tomadas, inclusive ao nível do orçamento, por exemplo, em matéria de recursos humanos. Foi aprovado mais que uma vez a dotação orçamental para o suporte das 500 equipas de sapadores florestais. Passados estes anos todos, nem isso se conseguiu concretizar. Continua a fazer-se de conta que não existem guardas florestais, e o governo foi decidido na Assembleia da República a recomposição desse corpo de agentes florestais. A GNR, aliás, faz de conta aqueles que não existem, e o governo uma coisa semelhante, e ao nível das matas públicas é aquilo que acabei por referir. O investimento florestal agora anuncia-se um salto monstro. O plano de recuperação e resiliência, gostaríamos de ver em que é que isso vai dar. Eu quero dizer que não acredito, como não é possível acreditar depois de tudo o que se passou nestes últimos 4 anos. Continua por concretizar aqui uma questão que era o consenso universal, penso eu, destes debates todos feitos sobre a floresta portuguesa ao longo destes anos, que é o problema do cadastro. Se há dinheiro, por exemplo, porque é que não se aplica de facto os fundos do dito plano de recuperação e resiliência a realizar um cadastro como deve ser, e não este simulacro que se vem ensaiando há não sei quantos anos e que nunca mais também avança. Não cumprem sequer as metas do fogo controlado. Agora vem anunciar um reforço das equipas para a aplicação do fogo controlado. Continua por se dar resposta a muitos destes problemas, para o qual não precisam de legislação nova nenhuma. Basta aplicar a que existe e investir com os fundos que existem disponíveis, aparentemente existem disponíveis. Eu terminava rapidamente, para não prolongar aqui esta primeira intervenção, dizendo que fico assustado a olhar para aquilo que se anuncia como plano de ação para
o Programa Nacional de Ação para a implementação do Plano Nacional de Gestão Integrada dos Fogos Rurais. Particularmente porque eles anunciam uma intervenção daquilo que vão dizendo, do meu ponto de vista, pode ser extremamente gravosa, porque vai contra, não é um plano de ação para trazer o pequeno produtor florestal, e essa via para o trazer só pode ter um sentido, é o associativismo florestal. Não, é pela coerção da força do Estado com o arrendamento forçado, com a velha tese dos terrenos abandonados, etc. Mas toda esta preocupação mostra em torno do redimensionamento da propriedade florestal, quando simultaneamente o Estado, na zona de minifúndio, no norte e centro do país, não avança no terreno onde podia-se avançar, porque existe a dimensão, que é os baldios. Porque é que nessa zona dos baldios não há nenhuma referência neste plano de ação relativamente a essa área? É uma área insignificante do ponto de vista florestal em Portugal, particularmente na zona do norte e centro, ou relativamente às próprias matas públicas sobre a qual o programa é claramente omisso. Mas preocupa-me muito este anúncio de nova legislação, em alguns casos de um novo regime florestal, cujos contornos são desconhecidos, mas, do meu ponto de vista, vão somar mais, no mínimo, mais confusão. Há muita confusão que já existe em torno de legislação florestal. Eu dizia para já, ficava por aí. Obrigado, Agostinho. Eu creio que já estão aqui no debate, digamos, várias áreas de grande preocupação, uma falta de uma visão integrada, digamos, enfim, de todo o conjunto de investimento que se prepara um bocado para chegarem. Uma questão, digamos, também que tem a ver com as AIGPs, não é só porque, digamos, enfim, excluíram completamente, digamos, os baldios, é porque não integram o movimento associativo, todo o movimento associativo, como entidades gestoras destas áreas integradas de gestão e de paisagem, os baixos preços da madeira, que é também uma das questões que justificam a razão, digamos, do abandono, ou do desinteresse, ou do ilhamento, digamos, enfim, dos proprietários florestais, porque não estão para investir, e há muitos a fazer, que não estão para investir dinheiro, enfim, de outras áreas de negócio, para perder um bocado aqui, digamos, enfim, nesta área. Esta fura legislativa que o governo tem, é pena, é lamentável que de facto os nossos governantes não percebam e não compreendam que o importante de facto era haver uma análise retrospectiva, as leis que vão entretanto saindo, quais são aquelas que tiveram aplicação e aquelas que de facto que não tiverem, como tal deviam ser colocadas de parte. Assim como também há anos que o movimento associativo anda a colocar a questão a aplicação dos PROFs, os PGFs, os planos de utilização dos baldios, e isto é a letra morta, digamos, enfim, no atual contexto, digamos, do interesse, digamos, do governo. Creio que uma nota também saliente que o Agostinho colocou foi: nós precisávamos, de facto, de olhar para o conjunto de legislação que temos. A lei de base da política florestal é estruturante digamos, para todo o setor, e elas têm sido subestimadas, digamos. É bom que a gente tenha noção que é uma lei de 1996 e que já nessa altura o legislador pensou na importância que teria para o incentivo, o apoio, digamos, aos proprietários florestais, por exemplo, digamos, enfim, o pagamento dos serviços ecossistémicos. Pronto, estamos em 96, ou melhor, foi feito em 96, estamos em 2021 e agora é que começa também a discutir, digamos, esta possibilidade de haver aqui algum pagamento. E é a questão do cadastro. E cadastro, depois poderemos à frente falar. O cadastro que os agrupamentos baldios estão a fazer é um cadastro de levantamento no terreno. A ida ao terreno não é um cadastro simplificado, feito com base no ortofotomapas, digamos, enfim, e mais virtual do que real. Portanto, o que nós precisamos, de facto, é que aplicar, e bem, aquilo que dizia o Agostinho, é aplicar este volume financeiro que vem aí em coisas que pudessem ser estruturantes para o desenvolvimento da nossa floresta. Mas agora dava a palavra ao professor Francisco. Bom, então, muito obrigado.
Muito obrigado, primeiro, pelo convite. É um gosto estar presente nesta sessão e também um momento muito especial também retribuir o deputado Agostinho Lopes, o Armando Carvalho, o Isménio, e também conhecer agora o Lobo, que também não conhecia, é um grande gosto estar aqui presente. Estar aqui presente também numa qualidade, gostava logo de começar por, eu tenho estado à frente do Observatório Técnico Independente de Incêndios Florestais ligado à Assembleia da República, cujo mandato acabou o ano passado, no final do ano passado. Fala-se que poderá ser prorrogado, mas enquanto está prorrogado e não, eu posso falar por mim próprio, não falo, digamos, como representante do Observatório Técnico Independente, falo daquilo que me parece importante, e esta questão do plano de resiliência que está aqui, de recuperação e resiliência que está aqui em discussão, é de facto uma oportunidade extraordinária que não se pode perder e não se pode deixar de utilizar para de facto fazer as mudanças estruturantes, ajudar a fazer as mudanças estruturantes que o setor precisa. Eu ia acompanhar só no início com alguns slides rápidos. O primeiro para dizer que este plano de recuperação e resiliência se integra num quadro bastante mais vasto de instrumentos financeiros de apoio que o país vai dispor no período de 2020-2029. E, portanto, falou-se já dos 14 mil milhões de euros do plano entre 21 e 26, mas temos um conjunto de milhares de milhões de euros que vêm por aí, que podem ser utilizados e cuja sinergia é perfeitamente fundamental para que o todo seja coerente. E o que não é, muitas vezes, garantido logo de início. O país assistiu, digamos agora, com a indicação pelo Primeiro-Ministro dos tais milhões, 7 mil milhões de euros em 11 anos para o sistema de gestão integrada de fogos rurais, uma evolução da despesa que passaria para uma média anual de 635 milhões de euros, com várias vertentes vindas do orçamento do Estado, etc. Portanto, muitos milhares de milhões de euros para esta gestão, e fala-se também de que a despesa passa a ser mais de outros fundos de financiamento propriamente do Estado. O orçamento do Estado passaria de 70% para 34%, porque há aqui assim um reforço muito significativo dos meios de fora do orçamento do Estado. Bem, isto o que diz apenas é que estes dinheiros se vão embora rapidamente e ficamos limitados aos orçamentos de Estado daqui a meia dúzia de anos. Portanto, a ideia o que tem que se fazer é utilizar este financiamento para, de facto, fazer as mudanças estruturais que são necessárias e não para alimentar aquilo que o orçamento de Estado tem obrigatoriamente que fazer após esta injeção, esta chamada bazuca, os vários instrumentos financeiros que andam por aí. E, no entanto, este Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais e o Programa Nacional de Ação, também já se falou, diz que tem aqui muitos impactos a nível de reconhecimento internacional e nacional, enfim, isto não vale o que vale, as metas do clima, os contributos para o PIB e 60 mil postos de trabalho no interior. E aqui, assim, de facto, a questão que se põe é se um dos critérios é o emprego, os empregos diretos e indiretos, então, por que raios é que não se apoiam os empregos que já existem e se vão, digamos, procurar criar novos empregos quando, muitas vezes, assegurar
os empregos que já existem, é muito mais fácil e muito mais rentável. Mas, portanto, há aqui assim estas expectativas, mas eu chamava a atenção para este compromisso 2, que era o roteiro para a neutralidade carbónica, as metas do clima e tudo isto que está a ser aqui trabalhado a esse nível, porque muito do que o plano de recuperação e resiliência tira, digamos, tem uma componente de resiliência, uma componente de transição climática e uma componente de transição digital. Com estes 14 mil milhões de euros aqui distribuídos pelas várias áreas. Ora bem, a floresta está aqui sobretudo na componente de resiliência, na competitividade e coesão territorial, e está bem, mas a sua importância para a transição climática é perfeitamente fundamental. E eu gostava de chamar um bocadinho a atenção para isso, porque quando se fala na componente florestal, nos tais 665 milhões de euros, 270 vão para a transformação da paisagem, depois faixas de gestão de combustíveis, meios de combate a incêndios rurais, cadastro do território e programa Mais Floresta. Ora bem, aqui assim, eu estou completamente de acordo, e já antecipando o debate, que o cadastro do território é de facto uma peça absolutamente essencial, estruturante, que tem sido empurrada com a barriga ao longo dos tempos, não é? Que é agora que se faz, agora não se faz, depois é um esquema simplificado, depois funciona para isto, não funciona para aquilo, e aqui, apesar de tudo, ainda é um dos parentes pobres desta, quando comparando, digamos, com os grandes valores, ele de facto está aqui muito pouco significativo, quando pensado não com as outras componentes da floresta, mas pensando com as outras componentes todas do território, não é? Portanto, quando estamos a falar do cadastro, este cadastro não é só o cadastro florestal, é o cadastro do território, e é uma peça fundamental para o desenvolvimento do país. Portanto, aqui assim, nada completamente de acordo com isso. Em relação ao clima e à ligação destas, porque é uma das áreas que está muito, digamos, trabalhada pelo plano de recuperação e resiliência, fala-se muito da transição climática como um dos principais objetivos, e eu gostava de chamar a atenção para esta questão dos gases, da emissão de gases de efeito de estufa a partir da floresta, dos fogos florestais. São valores que não são muito altos quando comparado com as indústrias da energia e com os transportes, etc. Mas, e este foi um slide que apresentei da Agência Portuguesa do Ambiente, mas que apresentei à Assembleia da República numa auditoria que foi feita sobre a Lei do Clima, e aqueles picos, 2003, 2005, 2017, são os pontos em que, fazendo a avaliação global da emissão de gases de efeito de estufa, incluindo as transições entre usos do solo e os fogos, esse efeito, em vez de ser positivo, o efeito da floresta e o efeito do uso do solo, em vez de ser positivo, é negativo. E isto porquê? Porque os incêndios estragam esta balança e este caminho que se tentaria fazer para este roteiro de neutralidade carbónica. E por isso a questão dos incêndios é fundamental para este aspecto. Mas é só fundamental se nós conseguirmos olhar para este conjunto em termos de sistema. Quer dizer, o clima vai tornar os incêndios, o problema dos incêndios mais grave. As alterações climáticas indicam claramente isto, e os incêndios de outubro de 2017 disseram-nos isto. E, por outro lado, ao aumentar os incêndios, também as emissões de gases de efeito de estufa aumentam também. Isto é um ciclo que se autoalimenta, digamos, negativamente. Por outro lado, o clima também tem influências diretas na floresta, mas a floresta também tem influências diretas no clima. Se nós conseguimos uma melhor floresta, também conseguimos ter, digamos, melhorar o clima sobretudo com as questões da energia e da captação e do sequestro de carbono.
E então o que podemos fazer? O que podemos fazer é apenas neste ciclo, o que podemos fazer mais neste ciclo da floresta com o fogo. E, portanto, podemos tentar diminuir as áreas ardidas, fazendo uma melhor floresta, e fazendo essa melhor floresta, nós podemos diminuir também as áreas ardidas, e estamos aqui num ciclo que pode ser um ciclo virtuoso. E era muito importante que a coisa fosse pensada nesta dimensão, porque só nesta dimensão é que se consegue contribuir para a resolução do problema. As recomendações que nós fizemos na altura foi que estas leis estivessem todas integradas umas com as outras, porque de facto há uma fúria legislativa que esconde muita inoperância, porque de facto nós temos agora a discussão da lei do clima, mas ela tem que se ligar com a Estratégia Nacional para as Florestas, a conservação da natureza e biodiversidade, a desertificação, a lei da água, os planos regionais de ordenamento florestal. Nós já temos demasiado até. Nós precisamos simplificar e não de tornar mais complexo. Precisamos de ordenar e, portanto, se eu mandasse, podia ser a Assembleia da República determinar ao Governo que não podia fazer mais leis durante meia dúzia de anos, só podia diminuir as leis para as fazer mais sintéticas e mais possíveis de ser cumpridas. Me parece que não é por falta de leis, antes pelo contrário, que os problemas não estão resolvidos, desde a lei de bases da política florestal até à Estratégia Nacional para as Florestas. De facto, não é isso que falta. E, portanto, dentro destas linhas, há estas competitividade e coesão territorial, há todas estas linhas todas, e nós, digamos, a floresta está em todos estes novos roteiros para a retoma do crescimento sustentável e inclusivo. Isto para dizer que há instrumentos financeiros, claramente, digamos, muitos mil milhões de euros são postos neste recurso, agora é o como. O como e o para quê. E é muito interessante que o gestor do ministro, que é, enfim, pouco interventor do planeamento, aprovou um modelo de governação do Plano de Recuperação e Resiliência. E o que diz que os princípios desse Plano de Recuperação e Resiliência têm a ver com metas, contratualizações para a sua execução, etc. E aí, assim, essas metas e essa contratualização não pode deixar de ser com os agentes que estão no terreno. E com os agentes que estão no terreno, que são, neste caso, sobretudo, se estamos interessados em alterar este paradigma dos incêndios, da floresta, etc., quem está no terreno a resolver esse tipo de problemas são, neste caso, as associações florestais, o associativismo dos produtores florestais, que podem resolver grande parte do problema que passa por essa escala digamos, de paisagem, e são diretamente os proprietários e os produtores florestais que, individualmente, muito contribuem para esta reorganização da paisagem, desde que os estímulos estejam bem criados. Portanto, aqui assim, o problema não é um problema agora de financiamento, é um problema de governança, é um problema de saber como é que se operacionaliza este processo e como é que ele se põe em marcha, quais são os objetivos, quais são as contraligações, com quem é que ele se faz. E, portanto, aqui o que me parece é claramente as organizações, como falámos da Baladi, seguramente é uma área muito significativa que tinha que ter um tratamento muito especial, com os baldios tinham que ter aqui um papel muito significativo de demonstração, porque está visto que não é o problema de concentração que é o principal entrave à boa gestão. A boa gestão florestal pode-se fazer com muitas pequenas áreas que estejam bem trabalhadas, e a sua associação também em ZIFs, que é outra da criação extraordinária, consensualizada por todos e que depois muito dificilmente operacionalizada, essa
estruturação do território com as IFES tem a ver com o espírito de proteção do local e não propriamente com a gestão individual. Tem que haver, digamos, dispositivos e estruturas coletivas, como nas cidades aos esgotos e a distribuição de água. Também a estruturação do território tem que existir, mas a gestão, a casa particular, pode continuar a ser gerida, pode e muitas vezes deve continuar a ser gerida por quem está interessado em geri-la. Portanto, há aqui uma dimensão coletiva de proteção da floresta e das pessoas, mas há uma dimensão individual da gestão que não tem necessariamente que ser alterada e que muitas vezes até é bom que não seja alterada, porque desta concentração muitas vezes resultam as monoculturas, as áreas inflamáveis, a quantidade de eucaliptos e pinheiros em contínuo, que depois cria os problemas dos grandes incêndios florestais. E gostava de finalizar só para dizer que questões da utilização destes recursos financeiros obrigariam a que se equacionasse de maneira muitíssimo particular dois aspectos que têm sido muito negligenciados e muito pouco trabalhados quantitativamente, que é a questão, que têm sido falados, mas depois nunca operacionalizados, que é a questão da coesão territorial, ou da equidade territorial, como é que estes valores são distribuídos pelas várias regiões. Isto é perfeitamente fundamental e tem sido, digamos, uma grande pecha de todos os apoios públicos à floresta, tem sido a má repartição territorial destes apoios. E, por outro lado, a questão da equidade social. Eu acho que a equidade social tem sido, eu aproveito para saudar também o papel que a CNAA sempre desempenhou nesta procura da equidade social, da defesa da pequena agricultura, dos pequenos proprietários florestais. Claramente esta equidade social não está a ser respeitada e eu sugeria também o conhecimento de um artigo muito interessante de demissão da Comissão de Acompanhamento, do Conselho de Acompanhamento da PAC, feito por um colega meu, Francisco Cordovil, exatamente em revolta contra esta falta de consideração dos critérios da coesão territorial e da coesão social na lógica de implementação destes planos. Eu julgo que isto é perfeitamente fundamental. Uma última, esta aqui é mesmo a última questão, que é que volta outra vez a estar associada à lei do clima, que é o problema muitas vezes não pode ser visto só com a questão da floresta, tem que ser visto também, e dos produtores florestais, tem que ser visto com a indústria ajusante. E uma das questões essenciais que muitos países têm estado a trabalhar com muita força, e em Portugal tem sido até agora zero, é a consideração de que uma das formas mais adequadas de sequestro de carbono é na madeira do mobiliário, na madeira das serrações, que o que faz com que se origine, digamos, emprego, também nessas pequenas unidades. Não têm que ser grandes unidades industriais. Mais uma vez, a concentração não é necessariamente a solução ideal, podem ser, e portanto esses aproveitamentos industriais criam madeira que é utilizada durante vários anos, e portanto é o ciclo de vida da própria madeira que obriga ou que faz com que o sequestro de carbono seja um sequestro muito mais permanente. Isto contra uma lógica da utilização do papel. Quando se fala na transição digital, fala-se também da menor utilização do papel. O papel tem um ciclo de vida menos do que um ano, a maior parte dele, sobretudo o papel de jornal e os outros, portanto, têm um sequestro de carbono muito limitado. Portanto, a dimensão de sequestro de carbono dos produtos de madeira, dos castanheiros, dos freixos, da boa utilização das madeiras nobres, é uma forma de sequestro de carbono muitíssimo mais inteligente, muitíssimo mais interessante, e que então sim poderia ser paga e poderia dar a esses produtores a sua contribuição para o sequestro de carbono. E isto pode ser medido
pode ser operacionalizado e pode estar em cima da mesa. Portanto, há aqui formas de facto, alterar os preços sem os condicionar, mas incorporando os valores do sequestro de carbono, e fala-se muito na contabilização do carbono, era essa que poderia entrar agora nesta equação e dar aos produtores florestais, digamos, o incentivo para irem para espécies de crescimento mais lento, com certeza, mas que asseguram que o sequestro de carbono é mais permanente e que a utilização em termos de madeira também é mais favorável. E peço desculpa se me alonguei. Não, teve dentro do tempo. Também fico entusiasmado com estas matérias que para mim também são bastante relevantes, e mais uma vez agradeço a oportunidade. Não foi só entusiasmar, como entusiasmou também a plateia, creio eu que ficámos todos, porque foi uma forma e uma visão diferente, digamos, de ver, digamos, enfim, os instrumentos financeiros que estão aí ao nosso alcance. Só que também, como disse bem, é uma oportunidade que nós não podemos de modo algum desperdiçar, que desperdiçando naturalmente ficamos frágeis, como já temos, e não teremos uma segunda oportunidade, pelo menos com este volume, digamos, que vem, o que é anunciado. Creio que também relativamente a algumas questões que colocou, né? Esta ideia, pareceu-me muito bem esta ideia deste ciclo, pá, como é que nós interrompemos o ciclo da floresta e o fogo, digamos, enfim, se entretanto não ordenarmos e não tomarmos as medidas mais adequadas, naturalmente teremos alguma dificuldade, né? Porque isto a tendência, digamos, é para ele se repetir, digamos, ano após ano, ou pelo menos em alguns anos em que as condições climatéricas não sejam tão benignas, digamos, para a humanidade. Pronto, eu creio também que há aqui alguma questão que tinha interesse e que tocou num ponto que para nós é fundamental. O cadastro, digamos, e nós começamos a adquirir alguma experiência com os gravamentos baldios e com a elaboração, digamos, do cadastro, e sabemos exatamente o trabalho, digamos, que temos tido, digamos, que os técnicos têm, que estão a trabalhar um bocado nisto, como o inventário florestal, digamos, que estamos a ser bastante rigorosos e creio que este plano, quer o plano de resiliência, recuperação e resiliência, quer outro, não incluir, eu não diria só a continuidade dos agrupamentos baldios, que nós estamos perante políticas agroflorestais que estamos a estudar um projeto piloto que, pelos dados que estamos a apresentar ao ICNF, digamos, enfim, têm sido todos eles credíveis e, de certa maneira, até tem havido elogio por parte do ICNF, e, entretanto, digamos, não há neste momento perspectiva de continuidade relativamente a isto. Portanto, não é só o setor que tem dimensão, que tem escala, nós temos agrupamentos baldios que estão a gerir 2.000, 15.000, 16.000 hectares. Bom, se isto não tem interesse num plano destes, eu não sei, digamos, do que é que poderá, digamos, ter interesse. De qualquer das maneiras, creio que é um debate que a balada, que nada terá, digamos, que fazer, porque, entretanto, o que nós estamos a ver é que se vai esfumar um bocado este conjunto de dinheiro que vem por aí e depois o resultado, digamos, enfim, é pouco, é muito pouco, para além de nos parecer certo que precisávamos de fazer analisar um bocado o conjunto de utilização que temos, que alguma dela nunca foi posta em prática, que era importante, digamos, enfim, ser posta em prática e que o governo preocupa-se muito, digamos, como disse o Agostinho Lopes, é legislar a qualquer preço, digamos, porque parece que com a legislação nós vamos tentar resolver, digamos, os próprios problemas. Portanto, eu agora iria dar a palavra ao último orador, o Hugo Lobo, produtor florestal, que também era importante termos aqui uma visão dos pequenos produtores florestais relativamente a isto, porque também sabemos, digamos, a propaganda que tem havido quando se fala, digamos, de milhões e, de facto, digamos, quando vamos ver, é aquilo que o professor disse, o que está a faltar, há uns anos esta parte, é políticas que venham atenuar, digamos, aqui a coisa, ou que venham ajudar a repor aí alguma coesão territorial, digamos, do nosso país. Mas isto é possível, naturalmente, se não tivermos uma visão muito estanque. Pronto, eu creio que o separar a agricultura da floresta, digamos, vermos só apenas a floresta, e a agricultura e a floresta sempre conviveram, digamos, historicamente, e que qualquer separação que se faz, qualquer falta de visão integrada, naturalmente pode pôr em causa, digamos, o futuro, digamos, enfim, de muitos territórios do nosso país. Hugo. Ora, então, boa tarde a todos. Chamo-me Luís Nogueira Lobo, tenho 39 anos, resido com a minha família no Porto da Balsa, uma pequena aldeia no extremo norte do concelho da Tampiosa da Serra.
Sou um recente produtor florestal. Acabei na semana passada de plantar os últimos pés de medronheiro e castanheiro, que agora compõem os 5 hectares de socalcos, que serão, a partir deste momento, mais um foco de constante atenção e trabalho, e que espero venham a ser parte de um futuro risonho da minha família nestas belas terras do Alfezeiro. Antes de começar, quero cumprimentar todos os presentes, e em especial a CNAP, por ter promovido este espaço de debate acerca de um assunto que se reveste de especial importância pelo seu caráter determinante no papel que a floresta terá no futuro do nosso país. Particularmente no que diz respeito a vermos a floresta como impulsionador da redução das assimetrias regionais, da revitalização do espaço rural, e numa perspectiva ambiental como agente regulador das consequências das alterações ambientais que vamos observando e que têm tendência para cada vez mais se acentuarem. Pelo menos seria expectável ao analisar um programa que se quer de resiliência e recuperação do que quer que seja. Quero começar então por afirmar que a maneira como olhamos para o nosso espaço florestal será determinante para a maneira como olhamos para o país rural e para as possibilidades que temos de inverter a tendência de desertificação demográfica do interior do nosso país. Uma floresta resiliente, com uma multiplicidade de culturas arbóreas e que traga respostas no campo da viabilidade económica, bem como fazendo parte de um legado social e ambiental saudável que possa proporcionar às gerações vindouras a possibilidade de se sentirem pertença de um ecossistema rico e diverso. Que os nossos filhos e netos possam escolher permanecer nestas belas terras sem se sentirem forçados a partir para outras paragens em busca de um sustento para a sua família. Se o fizerem, que seja por opção, não por obrigação. Pois que uma floresta viva atrai, não afasta. Uma floresta saudável é sinónimo de criação e perpetuação, não de destruição ou abandono. Uma criança rodeada de fauna e flora diversa é uma criança a um passo mais curto de se sentir livre e feliz. Uma floresta produtiva e sustentável é um legado intemporal, é um bem coletivo, é uma vitória civilizacional. Podemos deixar a natureza curar-se e trabalhar sozinha, minimizando a nossa interferência. É uma proposição válida. Podemos ter a certeza que ela se regenerará, ela sobreviverá ao passar do tempo e do homem. Mas nós, humanos, não temos esse luxo, de não nos importarmos com essa condição de intemporalidade natural. As cicatrizes, como sociedade em progressão, fomos deixando nos ecossistemas, urgem uma mão humana, mas agora no sentido oposto. A regeneração da biodiversidade tornou-se uma necessidade nossa, para nosso bem. A dilapidação dos recursos naturais, a exploração desenfreada da terra até ao tutano, bem patentes na prática das monoculturas intensivas, têm de ter travão. O grande agronegócio das vastas plantações, do rápido crescimento, tem que dar lugar a um novo paradigma. As tabelas e indexadores macro têm que ceder lugar à atenção ao pormenor orgânico, às características particulares de cada espaço, cada montanha, cada vale, planalto, planície, rio ou ribeiro, cada vila ou cada lugar. E quem melhor para o conseguir senão aqueles que lá vivem, aqueles que bebem da fonte inesgotável do conhecimento, passado de geração em geração, aliando esse doce sorver à incansável busca de saber científico que lhes pode ser oferecido como uma complementaridade decisiva. Não o farão os legisladores de gabinete, nem os grandes senhores multinacionais, com sedes em lugar incógnito, que nunca souberam ou já esqueceram o que é acordar às 5 da manhã antes do sol nascente para regar as suas plantas, é cuidar pessoalmente dos preciosos rebentos novos e sofrer com eles a quando de um granizo repentino, ou apreciar deliciados a floração sublime, convite irresistível de aromas e sabores aos insetos polinizadores que o ajudam no sucesso do seu labor. E respeitá-los, e temer e amar a força da natureza em todas as suas irresistíveis cambiantes de humor selvagem. É com estes que se tem que trabalhar, com os que amam e cuidam. É para aqui que devemos canalizar toda a atenção, naqueles que, apesar de tudo, permanecem, aqueles que anseiam em voltar e aqueles que desejam poder escolher assim viver. O sucesso da agricultura familiar é também um sucesso da nossa floresta, aquela que se quer resiliente e cuidada. É apoiando os pequenos produtores, a sua multiplicidade de conhecimentos nos territórios mais diversos, a sua abnegação, o seu espírito de trabalho e resistência. É ajudando-nos a organizar-se, a cooperar, a criar comunidades, a formar e participar em assembleias de compartes, a gerir os baldios do legado comunitário por excelência. A questão da rentabilidade da pequena produção tem que ser endereçada, especialmente na floresta. Quantos, aos milhares, no seu processo de êxito rural, entregaram as suas terras aos gigantes do negócio? O negócio das papeleiras, que invadiu o nosso território com milhares e milhares de hectares de manchas contínuas de eucaliptal. Porque a falta de soluções os empurram para esse destino. O escoamento, por exemplo, do produto
das árvores de frutos secos é difícil. A rentabilidade é baixa, inversamente proporcional à dor de cabeça que é manter essas culturas a produzir. A limpeza do mato é caríssima e para o pequeno produtor só essa parcela de despesa consome grande parte da sua receita. A política punitiva das coimas que não oferece alternativas empurra muitos para a desistência, obrigam-nos a entregar as terras à promessa do lucro fácil. Mas perguntemos-lhes, e se os apoios viessem de maneira a poderem pensar no seu bocado de terra a médio e longo prazo, apresentando uma perspectiva de multiplicidade de espécies florestais, na plantação de árvores de madeira nobre, não para o negócio da biomassa ou do papel, mas sim, por exemplo, para o seu uso imobiliário. É indecente termos que importar uma percentagem altíssima dessas madeiras quando podemos ser nós a produzi-las. Posso aqui também falar, a partir da minha experiência pessoal, da dificuldade que é fazer um projeto de florestação, de elaborar uma candidatura e apoios europeus estatais. Não fosse a ajuda e empenho de uma amiga atenta, com os necessários conhecimentos técnicos, provavelmente não estaria aqui hoje a falar como produtor florestal. Não se concebe que uma autarquia não disponha dos recursos humanos e materiais necessários para dar a resposta e incentivo comprometido, apoio fulcral nas dinâmicas necessárias entre representantes e representados numa sociedade que se quer democrática e com igualdade de oportunidades. Não se pode conceber que uma junta de freguesia tenha que abdicar de um apoio europeu a fundo perdido, centenas de milhares de euros, para cuidar das galerias ripícolas, numa extensão de 15 km, no seu maior rio de montanha, com margens potencialmente ricas em biodiversidade e monta de legados culturais de outros tempos, cada vez mais consumidas com silvas praticamente impenetráveis. Isto não houve uma equipa técnica que acompanhasse o projeto e uma autarquia que pudesse ou quisesse arcar com o necessário investimento projetual. Estas equipas, no terreno, a tempo inteiro, e comprometidas com o povo, o território e o ambiente, são imprescindíveis. Imprescindível é também a revitalização do corpo de guardas florestais, no concreto, não só em espampanantes apresentações mediáticas. Vital é também um forte reforço das equipas de sapadores florestais, que de tão parcos recursos humanos e materiais apresentam-se como seres esquivos, mais raros ao olhar do esperançoso aldeão do que os avistamentos furtivos de raposas matreiras ou javalis fuçadores. Na minha freguesia, que tem mais de 75 km² de floresta, são 5 indivíduos que trabalham a meio gás, pois em metade do ano estão entregues às necessidades prementes de uma proteção civil, parca também de recursos em outras paragens. No meu entender, um plano de resiliência e recuperação para a floresta teria que dar resposta a 3 aspectos fundamentais. 1. A sua relação com a inversão do fluxo migratório e do êxodo rural, ou seja, contribuir ativamente para que o espaço florestal e toda a economia subjacente permita a fixação em espaço rural de pessoas e comunidades. Querem acabar com os fogos e a destruição de habitats? Então povoem o interior desertificado. 2. A contribuição direta e indireta para atingirmos níveis aceitáveis de soberania alimentar e de matérias-primas de que carece o nosso país. Isto é dar real resposta aos desafios futuros de uma nação. 3. Apostar na resiliência do nosso tecido vegetal, dando primazia às questões do solo, a um sério ordenamento e planeamento das espécies florestais, à diversidade, coabitação de várias espécies endógenas no território. Quando penso na pequena, mas valiosíssima mata da Margaraça, o que teve que aguentar no terrível ano de 2017, foram mais de 20 frentes de fogo, ao longo de um só ano, que tentaram romper as suas defesas. Um espaço de 50 hectares resistiu heroicamente e hoje, em 2021, passados apenas 4 anos, dá gosto de passear entre os seus frondosos carvalhais e soltos. A regeneração dentro do perímetro pedosófilo é quase total. Quantas vertentes viradas a norte, ainda ricas em aquíferos, esperam pelo bom senso do homem, pela tomada de consciência, pelo exemplo que aquela pequena parcela de terreno deixou para ser aproveitada e replicada. Ora, olhando para o plano apresentado pelo Governo, vemos que a dotação orçamental toca algumas dessas preocupações, embora, no meu entender, fica muito aquém da possibilidade de uma inversão sistémica que cada um de nós em conjunto poderia ter com a floresta. A gestão de faixas de combustível está lá, o cadastro do território também, veremos se será finalmente aplicado, bem como a aquisição de meios de combate direto aos incêndios. Mas estes são, digamos, respostas de contenção, instrumentos analíticos importantes. Mas as grandes apostas que poderiam ter efeitos de ruptura e apontar caminhos alternativos podem-se resumir a 40 milhões de euros para um possível reforço de meios humanos presentes no terreno e uma parcela de 270 milhões de euros denominada transformação da paisagem dos territórios de floresta vulneráveis. Esta palavra, transformação, acarreta consigo uma carga simbólica poderosa. Contudo, a sua aplicabilidade prática poderá nunca deixar de ser exatamente isso, simbólica. Vejamos,
o nosso país tem cerca de 3 milhões de hectares de floresta vulnerável. Resta-nos saber que milagre se pretende fazer com menos de 100 euros por hectare. Este valor torna-se muito residual e, atendendo à complexidade dos programas associados a esta rúbrica, existe o real perigo de, no fim, esta dotação ser de facto absorvida pelos inúmeros caminhos tecnocráticos por onde tem de passar antes de chegar ao terreno e, ainda mais, ao apoio imprescindível que os pequenos proprietários precisam como de pão para a boca, literalmente falando. Quero finalizar dizendo que, bem mais necessária do que estes fundos, por si só são muito importantes se bem aplicados, o que nos pode tornar um país mais resiliente e propenso a resistir a futuras crises económicas ou ambientais, é uma mudança de mentalidade governativa. É olhar de frente para as questões relevantes para o meio rural. É pôr em pé de igualdade o choque tecnológico empresarial e a sobrevivência da aldeia. É, como já disse numa anterior intervenção a propósito da agricultura familiar, afirmar a dignidade e o valor intrínseco que se revela na escolha de alguém em querer trabalhar na terra, da terra e para a terra. Não nos iludamos. O futuro da nossa floresta está intimamente ligado ao futuro da nossa presença como ocupantes dos territórios rurais. É imprescindível que todo o conhecimento adquirido acerca das práticas de sustentabilidade ambiental e económica seja posto em prática, trabalhando em conjunto para colocar o ser humano no centro do papel de criador e cuidador do espaço natural. Temos, como sociedade, ter a coragem necessária para o fazer. Obrigado. Então, obrigado Hugo pela tua rica intervenção, sobretudo pela forma como vias, encaras, enquadras, digamos, enfim, a floresta. Para isso é necessário, de facto, digamos, que o governo altera um bocado todo o modelos que tem vindo, digamos, a insistir e que, de facto, os resultados são aqueles que estão, digamos, aqui à vista. Pronto, nós acabamos este ciclo, digamos, de debate, digamos, de exposição, digamos, de matéria. Nós temos já aqui um amigo que pretende que alguns dos oradores, que alguém fale mais sobre a questão do cadastro florestal, uma vez que sempre que há incêndios, digamos, é sempre a desculpa por tudo aquilo que acontece. E uma vez que neste momento está-se a discutir, digamos, enfim, grandes investimentos, digamos, para a floresta, digamos, enfim, ele gostava que se falasse mais no cadastro florestal, na sua importância, para que amanhã os governantes não venham para desculpar-se, digamos, de que o que aconteceu é porque uma das peças que nós devemos ter e não temos, digamos, é a elaboração do cadastro. Também informar ainda de que quem quiser, digamos, intervir, pode o fazer através do Zoom. Para isso é preciso levantar a mão para que os serviços depois técnicos possam, digamos, enfim, lhe dar voz para poderem colocar, digamos, algumas questões. Eu então, já agora, digamos, enfim, não sei se é o professor... Armando, eu pedia só a palavra para pedir desculpa, mas eu vou ter que me ausentar, tenho que ir buscar as minhas filhas à escola. Pois, tu tinhas dito agora. Já tinhas dito, olha, obrigado. Chegar lá, está bem? Obrigado, pá. Obrigado por tudo. Obrigado pela disponibilidade e, sobretudo, pela intervenção que fizeste. Obrigado. Obrigado. Então, nós podemos falar agora, dar esta resposta. Se quiser, eu talvez possa dizer em relação ao cadastro aquilo que penso. Portanto, o cadastro não é só um cadastro florestal, é o cadastro do território, não é? Nós precisamos do cadastro, porque sem cadastro nós, digamos, estamos na linha dos países do terceiro mundo, não é? Quer dizer, o cadastro é uma base essencial de quase tudo. Pensem, se não existisse o cadastro urbano, o cadastro predial urbano, como é que nós estaríamos, não é? Portanto, de facto, é uma condição quase de identidade, de identificação, que é a base para muita coisa. Agora, também não é por falta do cadastro que não se podem fazer inúmeros avanços nestas matérias. Portanto, o cadastro é perfeitamente essencial, mas sem cadastro faz-se muito e há muita coisa que não pode ter a desculpa da falta de cadastro para não se fazer. Portanto, eu diria que são dois processos separados que têm sistematicamente tido a mesma
tem tido sistematicamente as mesmas etapas. Eu lembro-me, quando estive na Direção-Geral das Florestas, que o primeiro anúncio da elaboração do cadastro por parte não era a altura da Direção-Geral do Ordenamento do Território, mas era o equivalente, o valor que estava previsto em orçamento eram 700 milhões de euros. Passado um ano, esse valor passou a 70 milhões de euros, porque já se conseguia fazer uma coisa que não era bem um cadastro e tal. Depois, no terceiro ano, passou a 7 milhões de euros. E já não era o cadastro, já era uma versão ultra simplificada e acabou por ser um pagamento de 1 milhão de euros a um consultor para lhe perguntar como é que se podia fazer o cadastro sem gastar dinheiro. Portanto, isto foi aquilo que eu assisti durante 4 anos de um processo. Portanto, de uma vez por todas, nós temos que fazer o cadastro, quer dizer, portanto, agora, o que não quer dizer que deste cadastro que se pense, por um lado, que o cadastro resolve as situações, e por outro lado, também não se pense que sem cadastro não se pode fazer nada. Portanto, há muita, portanto, na minha perspectiva é isto, mas para, digamos, como instrumento estrutural que falta e completamente basilar para tudo o que são as várias políticas, era aqui assim que deveria incidir um grande foco deste investimento estrutural, porque se não for, não é com o Orçamento do Estado feito aos bocadinhos e com experiências piloto e simplificadas, etc., que vamos lá, infelizmente já assistimos a isso durante dezenas de anos agora, portanto, já não acredito nessa possibilidade. Disse, professor? Sim, Acabou? sim, disse. Terminou? Sim. Ora bem, eu não sei se mais algum orador quer, digamos, fazer aqui algo mais chega relativamente aqui ao cadastro. E eu apenas gostaria de dizer... Eu queria dizer uma coisa muito simples. Posso? Sim, força. Eu estou inteiramente de acordo com isto que o professor Francisco acaba de referir. Julgo que o cadastro é inevitavelmente uma infraestrutura básica de qualquer país que quer agir e intervir no seu território. Uma rede, precisamos de uma rede ferroviária, precisamos de uma rede rodoviária, precisamos de uma rede de telecomunicações e precisamos desta infraestrutura básica do ponto de vista da informação do território, que é o cadastro global do território. Eu só gostaria de dizer aqui o que é que tem significado o prejuízo que o país já tem tido com estas sucessivas decisões que não andam para a frente. Em determinada altura avançou um projeto piloto em cerca de 18 concelhos, uma das últimas questões depois dos fogos de 2003 a 2005, salvo erro. Foram gastos uns milhões de euros. Foram feitos apenas em cerca de 18 concelhos, apenas alguns deles foram atingidos. Sei que foram gastos orçamentais de milhões de euros. Ainda hoje não conhecemos os resultados completos deste projeto piloto, pá. Uma coisa absolutamente espantosa. Como é que o Estado não procura conhecer o resultado pelo menos conhecer o resultado dessa experiência, as dificuldades na sua concretização, o que é que ele significou? Nada disso. Avançou-se logo para essa outra invenção do cadastro, sim senhora, mas um cadastro baratinho, que avançou com aqueles 10 concelhos da zona do Pinhal, também com os resultados que sabemos até hoje, é que uma parte significativa daquilo continua por fazer. Mas ainda não se acabou aqueles 10 concelhos, já o governo tinha decidido, e ao nível do Orçamento de Estado, ampliar o cadastro simplificado a todo o país. Com que resultados? E, portanto, é esta incongruência, esta ideia de que é possível realizar este objetivo sem um investimento significativo da parte do Estado, que está em cima da mesa. Eu julgo que era a altura, de facto, a partir dos dinheiros
do plano de resiliência e recuperação, ou de recuperação e resiliência, que valia a pena, digamos assim, investir de uma vez na concretização deste objetivo. Isso. Posso só complementar mais uma coisinha muito simples. É que é o seguinte, é que muitos dos falhanços de algumas das experiências iniciais tiveram como base o facto de serem equipas que iriam de Lisboa aos vários sítios fazer o cadastro. E depois não conheciam as zonas, não conheciam as pessoas, não conheciam nada, partiam do princípio e o cadastro nunca se fazia. E, portanto, eu julgo que era perfeitamente fundamental que houvesse uma descentralização, que poderia ser para os municípios, mas, sobretudo, que tirasse partido do trabalho imenso que foi feito, que está feito pelas associações de produtores florestais, no caso dos baldios, claramente, mas também na constituição das zonas de intervenção florestal. O trabalho que foi feito para as zonas de intervenção florestal é uma quantidade enorme de informação do terreno, de contactos com proprietários, que é um manancial de informação extraordinário. Se houvesse uma contratualização que garantisse que, do ponto de vista técnico, estavam cumpridas determinados requisitos para que o cadastro pudesse ter, digamos, existência legal, se pudesse dar esse passo, ganhávamos imenso tempo e imensa qualidade naquele trabalho que está a fazer, e utilizávamos o trabalho que já estava feito, contactos que já estavam feitos, e dávamos a estas entidades um trabalho que era útil e que ficava para o futuro, e aqui é um trabalho estruturante. Nos 500 mil hectares de baldios, no cerca de 1 milhão de hectares que já estará à volta das IFES, quer dizer, em 1,5 milhão de hectares já há informação muito relevante que poderá ser vertida para este contexto, para além do cadastro simplificado do parcelário que o IFAP tem, quer dizer, há imensa informação já utilizável que, se houvesse, digamos, inteligência e coordenação no integrar a várias informação, se poderia de facto dar um salto muito significativo. Mas nada disso é aparente naquilo que está previsto nesta rúbrica de cadastro. Pode ser que ainda vá por aí, mas nada aponta que siga esse caminho. Peço desculpa deste. Nada, obrigado, professor. Digamos, eu de seguida dava a palavra, digamos, ao João Diniz, mas apenas queria também fazer aqui uma breve observação, até porque me parece que há aqui algumas contradições, embora a gente não conhecendo ainda no pormenor algumas questões, mas, por exemplo, nas chamadas áreas integradas de gestão e paisagem, que depois têm as suas organizações integradas de gestão e paisagem, uma das peças fundamentais é obrigatório, digamos, fazer o cadastro, o PGF. Ora bem, nós já temos PGF, digamos, o que os baldios pedem é que se implementem, de facto, dos PGFs. Portanto, já vem agora mais um modelo a pedir coisas que já estão feitas. Pronto, e é aqui que há, digamos, contradições. Para além disto, creio que o que se nota em toda esta discussão, em toda esta reflexão que estamos a fazer, é que os 96 milhões de euros que estão previstos no plano de resiliência para a elevação do cadastro, digamos, no fim, é muito pouco, são uma verba, digamos, manifestamente insuficiente, e que, se não houver um envolvimento, digamos, de várias entidades, nomeadamente do movimento associativo, de toda a informação que está disponível, digamos, enfim, compilar toda a informação para que a gente possa, com alguma celeridade, fazer o cadastro, digamos, vai vir o ano 2100, digamos, e nós ainda não temos cadastro. Mas, de seguida, dava então a palavra, digamos, ao João Diniz, que já pediu e que já estão mais pessoas inscritas. Boa tarde. Boa tarde aos palestrantes de início. É sempre um prazer, e para além da utilidade, é também um prazer ouvir-vos. Dizer que também apreciei bastante a intervenção do Lobo, que não conhecia como palestrante. Bom, eu queria dizer o seguinte, portanto, há resmas, paletes, neste caso, de programas, de planos. Há uma compilação até 2015 que tem uma lombada como um dicionário,
e de 2015 para agora continua a sair. Só o programa e o plano dos fogos rurais são 400 páginas. Quer dizer, quase 400 páginas ilustradas com gráficos, com números, com especializações grandes. E, entretanto, neste mês de março, aqui estamos em plena época de incêndios florestais. Portanto, há 10 dias chovia, as noites estão frias, e aqui na zona supostamente protegida do Parque Natural da Serra da Estrela andou um incêndio florestal a arder uma noite e um dia, e com 150 bombeiros, 2 aviões, 3 helicópteros, e portanto, o que é que isto significa? Que não basta, como a gente sabe, fazer planos e programas e contraplanos e contraprogramas, produzir legislação em enxurrada se as coisas não chegam a terreno. Primeira dificuldade, não há gente nas nossas aldeias. E este é um problema central. E, portanto, não havendo gente, há coisas que... Eu tive 2 experiências. Uma foi cadastrado no Conselho Piloto em 2013, 2014. Georreferenciação. Eu tenho 6 parcelas, herança, só numa delas é que esteve comigo um outro confinante. Nas outras, eu nem sabia já quem são, eu ia ler no documento da matriz, já nem conhecia o nome do confinante. Portanto, isto é uma dificuldade material. Depois, esta experiência agora com este estratagema que foi arranjado, eu não digo que não se faça, não me atrevo a dizer isso, porque o outro não se consegue fazer nestas condições. De georreferência, no minifúndio, não se pode fazer, que é este estratagema do cadastro simplificado através do algoritmo matemático que foi descoberto. Para quê? Para eu chegar frente ao computador, com um técnico à frente, obviamente, chegar aqui o velhote de 70 anos, chapéu na cabeça, e estar a ver no computador onde é que tem a parcela por baixo, as extremas por baixo das árvores. Porque o que está na ortofotografia é a copa da árvore. Nem nas outras parcelas agrícolas. Isso se consegue fazer bem. Isto é um cadastro virtual, e virtual serve de estratagema para quê? Nós temos que ter o cadastro, a estrutura. Mas isto está a servir, vai servir de base para a revisão do IMI, para o aumento do imposto de emitir. Já se estão a cozinhar a revisão do IMI. Isto vai servir para a GNR andar por aí, ou seja lá quem for, andar por aí por meio da floresta e detecta qualquer problema com gestas de 3 metros, como elas agora estão. As gestas, depois dos incêndios de 2017, estão com 3, 4 metros. Floresta virgem, tecidas de silvas, tecidas de tojo, floresta virgem. Só se lá entra de motosserra ou com destruçador do trator. Eu tenho essa experiência. Portanto, a GNR passa ali, vê aquilo tudo, vai ao cadastro, sabe quem é o proprietário, toma lá a multa. Porque eles agora não conseguem multar. Vão multar quem? Na maior parte dos casos. O cabeça de casal, onde é que ele está? O titular da parcela é em nome do meu bisavô, do meu avô. Não há processo de multa. Muitas vezes. Portanto, isto está a servir de estratagema para se dizer que tem cadastro, sendo um cadastro virtual, e para... Mas, enfim, eu não me atrevo a dizer, não se faça isso, porque não sei como é que se vai fazer o outro com as coisas. Portanto, isto de repovoar o mundo rural tem a ver com a agricultura, tem a ver com os serviços públicos, tem a ver com outras atividades económicas, naturalmente, com a floresta também. Portanto, mas isto, está aí já o sinal do que é que pode vir a ser este verão em matéria de incêndios. 2 na Serra da Estrela, um em Tarouca, outro lá em cima no norte. Quer dizer, no espaço de 3 ou 4 dias, temos o sinal. É evidente que este vento suão, este vento nordeste, mas este vento nordeste volta em agosto. Este vento nordeste volta em agosto. E, portanto, temos um problema. De facto, continuam acumulados no terreno muito combustível. Quer no solo, quer nas árvores que ainda estão de pé, onde as há. Muito combustível. Como é que se faz este Programa Nacional de Ação? Tem lá uma rúbrica para a redução das massas de combustível. Mas como é que isso vai ser feito? Isso é uma coisa que, a ser feita, é tecnicamente exigente,
não se pode fazer de qualquer maneira isso, ao contrário do que se diz por aí, é morosa e custa muito dinheiro. E os proprietários e os produtores, a grande parte, não têm condições financeiras de fazer isso. Portanto, atira as mãos à cabeça, como a gente viu da Odisseia. Na televisão, as mulheres já agarradas com as mãos à cabeça nas saias, com incêndio em cima da povoação de Cabeças, que esteve para ser tirada da população de lá. Esteve na iminência de ter que... Bom, portanto, agora, todas as ajudas, e voltando agora ao PRR, quer dizer, isto depois, aquilo que se assiste é a tendência para a coação e para a repressão. E uma bateria de legislação toda convergente para pôr em causa o direito de propriedade dos pequenos e médios. Para pôr em causa o direito de propriedade dos pequenos e médios. Uma série de conversas, mais essa que agora está para seguir, do arrendamento forçado, mas há outras, uma bateria delas, a pretexto sempre, dos terrenos agora ditos sem dono conhecido. É necessário que as ajudas, fala-se nas ajudas diretas à floresta, nunca houve. Bom, também não podemos ser contra, que acho eu, que ser contra as ajudas à floresta, mas não basta haver, eventualmente, ajudas ao rendimento. Portanto, ajuda para a alteração da paisagem. E os fogos rurais estão a alterar a paisagem. Portanto, a intervenção do homem e da mulher na alteração da paisagem exige, de facto, que haja ajudas específicas, mas interessantes, e que se resolva dois magnos problemas. Como é que se aumenta isto por um lado? O preço da madeira e da cortiça, que baixou 30% em 3 anos, a cortiça, como é que se aumenta o preço à produção? A grande indústria não é voluntária para pagar mais. E neste programa do Plano de Ação, o capítulo que lá vem parte do princípio que a grande indústria vai para o negócio de mãos abertas a pagar mais. Não! Quanto menos pagarem à produção, mais valorizam as ações em bolsa. Quanto menos pagarem à produção de madeira, menos valorizam as suas ações em bolsa. Aliás, têm tido lucros fabulosos estes últimos anos. E toda a indústria de madeira. Toda menos, até as pequenas rações que recuperaram dos incêndios. Estão fartos de ganhar dinheiro agora. Só que a grande indústria, essa nem impostos paga no nosso país. Portanto, é necessário melhorar o rendimento das explorações agrícolas, da agricultura familiar, o rendimento das explorações florestais e valorizar a tal floresta do domínio. À porrada, com coação, com multas, nem à bazucada se lá vai. É por coação e multas sobre a malta, nem à bazucada se lá vai. E, portanto, e nestes planos todos estão subvalorizadas, ignoradas. João, desculpa lá, eu vou-te pedir... Eu vou terminar. Porque senão não tem tempo mais gente para pedir a palavra. Não abordam a importância da mobilização das populações, dos ainda residentes e das organizações de produtores florestais e de compartes de baldios. Ignoram. E, portanto, isto é um erro estratégico, básico, cometido sistematicamente sem a participação da mão. E não são as CIM, que ainda agora ficam com não sei quantas máquinas para a prevenção de incêndios. As CIM. Não, a participação das populações não se esgota nas autarquias, que, aliás, estão a levar com cada vez mais responsabilidades em cima. Mas isso os presidentes da Câmara que se cuidam. E, portanto, não é também porque a gente não os avisa. Mas, portanto, ganhar, mobilizar, esclarecer com muita sabedoria, muita sensibilidade, muita paciência e voltar outra vez e mobilizar e convencer populações, organizações de produtores florestais e as organizações dos baldios, isto merece investimento público, muito investimento público, porque sem isso não vamos lá, que à porrada nem à bazucada se lá vai. É tudo, João? Sim. Então, obrigado pela intervenção, sobretudo por trazer estes pontos de vista e de quem vive no mundo rural, de quem sofreu dos florestos dos incêndios de 2017 e quem acompanha naturalmente com profundidade, digamos, o tema que estamos aqui hoje a debater. Eu de seguida ia dar, digamos, a palavra ao Vasco Paiva, ao Jair Vasco Paiva, que também queria dirigir-se um bocado aqui a esta palestra. Vasco. Estou a ser ouvido? Sim. Então, boa tarde a todos. Vou tentar ser telegráfico.
A primeira questão é que eu tenho muito receio de que este Programa Nacional de Ação do Plano Nacional de Gestão Integrada dos Fogos Rurais seja um grande chapéu sobre toda a legislação existente. E naquela que não lhe agrada, propõe alterações, inclusive na lei das transferências de verbas para as autarquias locais e noutras que aqui já foram referidas pelo Armando e pelo Agostinho. Segunda questão, também telegráfica, é de que é bom termos presente que 64% da área ardida são matos e outras atividades, que os povoamentos florestais, no período de 1996 a 2014, representam apenas 36%. Isto está ligado ao abandono da agricultura também e ao incentivo daquilo que se chamaram, em determinada altura, medidas agroambientais. Um amigo meu do Alandroal recebia um subsídio por uns terrenos que tinha lá a mato, para falarmos assim, com esta expressão vulgar. Resolveu, e ele já tem uma certa idade, resolveu plantar uns sobreiros para ter um melhor aproveitamento da terra. No dia em que plantou os sobreiros, perdeu o subsídio. Isto é, no dia em que deu uma utilidade melhor ao terreno, ele perdeu o apoio. Portanto, isto é uma questão de pormos em cima da mesa como é que os apoios são distribuídos. Estas medidas agroambientais estimulam muitas vezes o abandono. E também tenho receio que, sob esta capa da paisagem, vá ocorrer o mesmo. Esta capa da paisagem parece mais um palavrão que está na moda. Fica bonito. E agora toda a gente fala em paisagem. E eu não percebo. Pronto. Há uma dessas, há IGPs, a paisagem promovida pela Câmara do Fundão, para a Gardunha, em que estão inseridos baldios e eles não foram ouvidos. Nem sequer foram escutados os proprietários. É claro que isto é apenas uma inscrição num guichê. Ainda não sabe bem o que é que vão ser estas áreas integradas, quem paga a quem e quem recebe o quê e o que é que vai ser feito. Mas eu temo que estas áreas integradas depois vão ditar ordens, entre aspas, para quem está lá integrado. E eu não acredito em nada que venha de cima para baixo. E eu sou cético em relação às DIFs. As DIFs eram para estimular os pequenos e médios proprietários e, face às dificuldades que muitas DIFs sentiam, elas partiram para abocanhar, entre aspas, os baldios. E, em alguns casos, 2 ou 3 que mandavam nas DIF determinavam uma melhor utilização e mais rentável para os seus terrenos e dos seus amigos, e os outros ficavam com esse efeito de paisagem, entre aspas. Eu conheço casos concretos, mas não vou referi-los. Em relação à floresta, eu acho que a floresta tem de estar associada ao desenvolvimento rural. Em primeiro lugar, a criarem-se condições para as populações que vivem nos meios rurais idênticos aos das cidades. Isto passa por saúde, ensino, correios, ligações ferroviárias, rodoviárias e outras. Passa também por uma leitura completa das questões de processos integrados. Isto é, não basta pôr cabras sapadoras na floresta, que são muito úteis e que eu acho muito bem. Se depois não há um aproveitamento do leite, da carne, dos queijos, se não há, digamos, a promoção dos produtos que aí derivam, isto tende a viver enquanto houver um subsídio. Depois morre. As nossas raças autóctones só sobreviveram quando uma pessoa gastava o mesmo tempo para fazer 60 quilos, ou 70 quilos, 80 quilos de carne de gado maronês, enquanto que outro que tivesse um charolês ao lado fazia 300 quilos no mesmo período, só sobreviveram quando foram valorizadas como raças autóctones e as suas carnes passaram a ter outro valor e outro preço. Ou valorizamos também os cabritos, o cabrito da Gardunha, o cabrito da Garalheira, o cabrito aqui, e temos toda uma cultura associada até de gastronomia, ou então isto não tem solução. A segunda questão é de que todo o desenvolvimento da floresta e a sua diversidade e dos produtos associados do seu uso múltiplo só funciona se houver transformação ajusante. E aquilo que está ajusante também tem que rebocar. Isto é, a nossa indústria do pinho e a nossa indústria da cortiça tiveram uma atividade mineira até o momento. A indústria de pinho viveu 20 anos à custa do nemato do pinheiro bravo, a receber madeira de graça
praticamente só pelo transporte. E nunca fez nada pela melhoria do nosso Pinheiro Bravo, a melhoria das plantas, a melhor condução dos pinhais, etc. Nunca fez nada. Agora parece que estão a despertar e a ensaiar algumas espécies, algumas plantas no viveiro do furador que pertence à Altri, mas isto tudo depois tem um tempo que tem que ser medido no terreno. E também agora a Sonaia anunciou que vai fazer 1 milhão de árvores na zona de Arganil. Claro, porquê? Porque estão com medo que lhes falte a madeira de pinho para os aglomerados ou para a indústria de pinho. A outra, na cortiça, sempre a indústria da cortiça teve uma atividade mineira. Recentemente, também os Amorins estão a fazer umas áreas regadas de sobreiro, ali em Santiago de Cacém e noutra numa zona de regadia perto do Tejo, aproveitando as águas do regadio. Mas ainda não estudaram sequer se isso vai afetar a qualidade da cortiça. Se o crescimento mais rápido do sobreiro vai dar mais porosidade à cortiça. Isto demora tempo. Em relação à diversidade das espécies, ela faz-se se houver estímulos. Se houver uma indústria ajusante que a trate. Nós só temos uma indústria de mobiliário que 90 e tal % da sua matéria-prima vem do estrangeiro, madeiras exóticas, a maior parte delas, que não aproveitam madeiras nacionais. Eu já tive ocasião, por uns terrenos de família dos meus filhos, não meus, uma altura que tinha que vender uns carvalhos e uns castanheiros para uma jovem plantação que estava a fazer, isto foi no ano de 94, o melhor comprador que eu tive para a madeira foi para a lenha. Não havia ninguém para comprá-la para um fim nobre. Hoje a madeira que é mais bem remunerada no país é madeira para lenha. E nós podemos fazê-lo. E podemos fazê-lo e era de duas formas. Uma, não criar tantas facilidades para a importação de madeiras exóticas. Outra, alterando a nossa silvicultura e premiando quem transformasse madeiras nacionais. E alterando a nossa silvicultura porquê? Porque hoje já não temos aqueles almoços e jantares de família numa grande casa com uma mesa de 8 metros de comprido ou de 10 e 2 de largo, mas queremos, colocar mesas e móveis que sejam fáceis de transportar para um 3º andar, um 6º andar ou 8º andar. Daí, para abreviar, são precisos materiais mais pequenos. Daí, talvez, já carvalhos, tarjeiras e outros pudessem ter um ciclo mais curto de utilização, de exploração. Aos 20, 30 anos já poderiam ter um aproveitamento interessante para o mobiliário com as técnicas de colagens e outras que são conhecidas. Eu queria terminar dizendo duas coisas. Uma, ainda voltando a este assunto, desculpem lá, o Ministro do Ambiente disse ontem ou anteontem que para a indústria de mobiliário nacional era preciso madeira certificada das nossas florestas e, portanto, os proprietários tinham que começar a certificar a sua madeira. Mais uma vez está a pôr o ónus no proprietário e a indústria que ficará à espera que o proprietário trate disso, que trate de resolver esses problemas. Não é assim. A pequena e média propriedade sempre abasteceu a indústria em Portugal. Foi a pequena e média propriedade que sempre abasteceu a indústria de serração, dos aglomerados e a indústria de celulose. Portanto, a pequena e média propriedade sabe responder, se for estimulada. E sabe responder quando lhe interessa e quando lhe dá dinheiro. Isto é, castanheiros. Porque é que hoje se plantam mais castanheiros? Porque há uma boa utilização para o fruto do castanheiro, para a castanha, em vários sítios. Porque é que há mais pinheiro manso? Está-se a plantar mais pinheiro manso? Porque o miolo de pinhão tem um preço interessante. Portanto, as coisas são assim, são muito simples. Eu terminava por aqui. Olha, muito obrigado, Vasco Paiva. Creio que foi uma boa intervenção, sobretudo colocar-se um conjunto de questões para que nos obrigam naturalmente a fazer uma reflexão e que é interessante um bocado para abalar, para a CNA, digamos, aproveitar um bocado as ideias que vieram, sobretudo nesta altura em que nos encontramos, um certo ceticismo relativamente a muita coisa que está-se a dizer e que está-se a afirmar, digamos, não é mau, assim como também um aviso sério à navegação relativamente ao quadro legislativo que está a formar. Pronto, para mim também é claro que há aqui uma linha de perverter, digamos, uma importante lei da Assembleia da República, a lei dos baldios, né?
com legislação avulsa, que estão a retirarem as comunidades locais de uma gestão direta, digamos, e participada por parte, digamos, com partes. Ainda hoje me chegou aqui uma informação relativamente ali ao Gerês, em que há agora esta discussão pública, digamos, e os compartes, digamos, enfim, não têm o seu papel como património, digamos, como defensores do seu património, e estão vistos como qualquer outra pessoa que, digamos, sem qualquer direitos, digamos, enfim, ao tipo de propriedade. Creio que quer a CNA, quer a Valata deve refletir um bocado este conjunto de questões para podermos eventualmente também travar alguma gula, digamos, de algum legislador, de certo legislador, orientados naturalmente pelo Governo, para tentar um bocado criar dificuldades, sobretudo a uma das conquistas mais importantes de Abril para o norte e centro, que foi a devolução dos baldios às comunidades locais. Portanto, eu tenho apenas um pedido... Armando, eu só queria fazer uma pergunta ao Vasco. Mas espera aí, deixa-me só dizer assim, nós temos apenas, só para a gente fazer um pouco da situação agora aqui da discussão, nós temos um comparte, digamos, enfim, que se inscreveu, nós iríamos dar-lhe a palavra, fechávamos um bocado as inscrições, digamos, aqueles que se quiserem ainda inscrever, podem se inscrever, que depois nós, a CNA, assumirá a responsabilidade de fazer chegar a informação, sobretudo se é uma questão de informação, e depois íamos dar uma voltinha, digamos, aqui ao conjunto dos jogadores, para podermos eventualmente comentar um outro aspecto que porventura possa ter, digamos, enfim, sido omitido por qualquer um de nós. Mas já agora, digamos, antes de dar a palavra ao comparte, digamos, enfim, pode-se dirigir ao Vasco. Micro, não está? Ok, está ligado. Não, é só aqui uma informação que o Vasco, num assunto que aqui falou de uma intervenção em Arganil. Eu não sei se ele estava a falar da Jerónimo Martins ou se era... se tem a ver com o tal agrupamento que formaram entre a Câmara Municipal e a Jerónimo Martins, com alguns baldios. Estava a falar de Jerónimo Martins ou se era de outra empresa? Eu não sei se ele neste momento pode responder. Se não... Ele falou que a SONAI estava a fazer uma intervenção em Arganil. Não sei se ele neste momento está a ouvir ou se pode responder. Ok, ele tem, pois é. Mas entretanto a gente, até ao final, digamos, enfim, do debate, vai-se ver um bocado isto. Eu pedi então ao comparte que suscitou interesse, digamos, em falarem, poder-se identificar, digamos, e colocar o seu problema. Bom, se entretanto se inscreveu ou não está em condições de utilizar, digamos, enfim, de colocar as questões, eu iria... breve, posso? Sim, pode, já tem som. Não, são duas coisas diferentes, Isménio. Uma é a intervenção da Jerónimo Martins com aquela situação de Arganil que tu conheces, outra é mesmo da SONAI. Pronto, tá. Ora bem, eu agora podia começar inversamente, ou seja, dava a palavra ao professor Francisco Rego para poder fazer um ou outro comentário que lhe aprovasse. Faz favor. Bom, muito bem. Houve tanta coisa que foi aqui dita que é difícil responder a todas, ou falar sobre todas. Eu acho que é muito importante a questão de haver esta indefinição ou esta multiplicidade de agentes, agora estes AIGPs sobrepondo-se a coisas que eram os IFs também e outras. Portanto, há aqui assim uma multiplicidade de agentes que eu acho que de facto tinha que ser muitíssimo mais bem definida e clarificada. E eu aí também, cumprimentando o Vasco Paiva, também dando um abraço, queria defender só um conceito que enfim, que está na moda, mas eu acho que está felizmente na moda, que é o contexto de paisagem.
E o contexto de paisagem porquê? Porque o contexto de paisagem obriga também o setor florestal a perceber que está inserido num conjunto e num mosaico em que a agricultura é também extremamente importante. Porque muitas vezes, digamos, eu próprio, como muitos florestais, olhamos para a floresta enquanto entidade separada da agricultura, e mesmo agora neste plano de recuperação e resiliência aparece aqui uma componente de floresta e aparece uma pequena componente de agricultura fora dela, não é? E parece-me que trazendo as duas dentro do chapéu da paisagem se pode de facto ganhar uma sinergia importante, porque muitas vezes mesmo do ponto de vista só da floresta, de proteção da floresta, é importantíssimo que haja agricultura para que os fogos não tenham a proporção que existem, com que eles têm neste momento, e esse reconhecimento de que nós não precisamos muitas vezes de mais floresta, precisamos de melhor floresta e precisamos até de substituir alguma floresta e devolvê-la à utilização agrícola passada. Eu acho que é um conceito muito importante e esse conceito de paisagem permite essa equação simultânea dos vários setores. Permite também, e julgo que esse também é muito significativo, permite olhar para o território no seu conjunto e permite que as metas sejam olhadas no seu conjunto, porque aquilo que me parece muito difícil de compreender num programa de transformação da paisagem, e eu saúdo porque eu acho que é importante que o programa seja um programa de transformação da paisagem e que me parece que as ideias centrais não são ideias erradas, e me parece que são ideias corretas. Mas faz muita impressão querer transformar qualquer coisa sem saber para onde. O transformar por transformar não é propriamente um objetivo. Devia-se saber que era transformar para transformar uma realidade noutra que seria melhor. Agora, qual é essa outra melhor? Ele não está... Os planos regionais do ordenamento florestal dariam um pouco as metas e os objetivos, essa melhor floresta, melhor compartimentação da paisagem, etc. Deviam ser esses os objetivos, deviam estar definidos a esse nível, no ordenamento do território, no ordenamento florestal, e depois a transformação da paisagem é um mecanismo para que da situação atual se atinja um objetivo melhor. Porque o transformar por transformar, para mim é muito curto. As intenções podem estar muito certas, mas se não houver metas, se não houver objetivos definidos, é gastar muito dinheiro numa transformação que não se percebe qual é o seu final. E eu julgo que, da minha parte, eu não diria que há eu não diria que a paisagem não deveria ser utilizada como método. Eu acho que é um bom conceito e é um conceito que se pode operacionalizar e onde pode casar, digamos, a agricultura, a floresta e a pastorícia, e portanto eu acho que me parece operacional, mas tem que ter objetivos, porque senão é transformar sem saber para onde. Finalmente, a questão dos estímulos, aí estou completamente de acordo com o Vasco Paiva. A nossa floresta tem sempre reagido a estímulos, com proprietário, sem proprietário conhecido, etc. Quer dizer, quando os estímulos mudam, a nossa floresta muda, o nosso território muda, e é assim que tem funcionado ao longo do tempo. E, portanto, se os estímulos estiverem lá, a floresta e a paisagem é transformada. Agora, temos que ter os estímulos corretos e temos que saber para onde. E é essa visão mais integrada, que tem que integrar também a indústria, o que está ajusante da floresta, que tem que estar mais esclarecida e que neste momento não está, e não me parece que haja uma visão completa do sistema, e portanto é muito difícil melhorar um sistema cujos objetivos não estão claros. Objetivos esses que teriam que integrar também as tais componentes da equidade territorial e da equidade social, que me parecem fundamentais. Obrigado, professor. Engenheiro Agostinho Lopes.
Eu faria duas pequenas notas e deixava aqui uma interrogação de algumas coisas que vieram para cima da mesa. Relativamente a esta ideia do conceito de paisagem que o professor Francisco agora desenvolveu e que eu posso compreender daquilo que refere, nós podemos dizer que há aqui uma profunda contradição do ponto de vista do governo. É que simultaneamente está a adotar um conceito que procura a articulação da floresta com a agricultura e, digamos, outras envolventes, e simultaneamente no plano orgânico separa a agricultura da floresta, põe uns a tratar da agricultura e outros a tratar da floresta, e ninguém percebe como é que isto digamos assim, faz algum sentido. Faz algum sentido. Uma outra questão, nós tocámos aqui esta questão. Eu penso que há muito tempo que se fala desta questão das florestas sumidouros de carbono, do CO2, portanto, como uma resposta, digamos assim, importante nesta dita descarbonização, e na resposta às alterações climáticas. Simultaneamente, julgo que ninguém desvaloriza a importância da indústria de celulose que o país produz, tem, sendo um duopólio, e eu podendo ter dúvidas sobre o preço a que eles pagam a madeira, não tenho dúvidas sobre a importância económica para o país, digamos assim, da existência desta indústria. E eu pergunto, que sentido é que faz que, em nome das alterações climáticas e das energias renováveis, se esteja a destruir floresta, nomeadamente eucalipto, para plantar painéis fotovoltaicos para obter energia renovável? Que sentido é que faz isto? Que sentido é que faz aquilo que aconteceu em Torre Bela e aquilo que agora parece que vai acontecer em Santiago de Cacém, com a destruição de uma floresta de 1 milhão de eucaliptos, pelo menos foi a notícia que li. Qual o significado disto? A nossa indústria de celulose não precisa de matéria-prima? Este sumidor de carbono não tem nenhum significado? Qual é a lógica disto na cabeça do senhor Ministro do Ambiente, que teoricamente superintende à floresta e superintende relativamente às energias renováveis e ao desenvolvimento da eletricidade de origem da fotovoltaica? Eu devo dizer que não é apenas um problema da floresta, é a ocupação inclusive de terrenos agrícolas escassos, de que o país não possui assim tanta abundância. Eu gostaria de concluir, dizer que de tudo o que eu vi, eu fico a temer e a tremer por aquilo que aí vem para a floresta portuguesa. Porque nada disto, os 4 anos que decorreram, e aquilo que agora se anuncia, pode sossegar quem assistiu aos trágicos acontecimentos que há muitos anos, há várias décadas, vem acontecendo no nosso país, numa escala sucessivamente mais grave. Parece de facto que 2017 já lá vai e, portanto, que pode tornar a acontecer sem que o Estado português tome as medidas necessárias para que este problema seja definitivamente afastado da floresta portuguesa. Disse. Obrigado, Agostinho. Isménio. É só 2 notas assim muito rápidas. Já tudo foi dito até aqui nas conclusões, quer do Agostinho, quer do professor Francisco Rego. Uma delas é de que realmente é urgentíssimo que o Governo, já falei aqui nisso, ponha a funcionar as comissões já criadas da fileira florestal junto do Governo. Acho que são 3, porque não se compreende como é que elas não estão a ser chamadas a intervir numa fase destas, em que se está a falar tanto de fundos estruturais e não se entende. Portanto, não se compreende como é que o Governo continua a ter conversas unilaterais e não chama as 3 comissões, já foram criadas, não foi este ano, já tem algumas, já tem 2 e 3 anos. Depois, de outras 2 questões, é que também no futuro é importante e é urgente que o Governo, em primeiro lugar,
concretiza apoios financeiros concretos para pôr a funcionar o Estatuto da Agricultura Familiar. Também é uma situação complicada e que não se entende. E depois esperamos e clamamos que o Governo, no futuro, nas decisões, deixe e passe a chamar, tanto os gestores de baldios a intervir e a fazer parte ativa de processos futuros de intervenção em áreas baldias, principalmente com apoios financeiros, e este tem uma palavra a dizer, e também não se compreende como é que isso acontece, a fazer coisas em áreas baldias, sem que os gestores sequer saibam o que é que está a acontecer. Certo? Sim. Ora bem, sendo assim, resta-me agradecer, digamos, a todos os oradores, a todos os participantes, digamos, enfim, deste debate, em meu nome pessoal, em nome da Balad e muito particularmente em nome de quem organizou, de quem promoveu, que foi a CNA. Eu acho que a CNA, mais uma vez, digamos, com este debate, tendo em conta que houve outros já se realizaram, tem dado um bom contributo para que matérias como esta, com esta importância para a economia, digamos, do país, possam, de certa maneira, não passar, digamos, despercebidos. É certo que não abordamos, não tivemos tempo a abordar outros aspectos específicos de medidas que estão previstas e contempladas nos planos, mas, como disse aí também o João Diniz, pegar em 200 páginas só o plano de ação, e poder fazer uma reflexão muito mais detalhada não é tarefa fácil. De qualquer maneira, também o que ficou aqui, digamos, do conjunto de intervenções, todas elas, chamava a atenção para duas preocupações que eu gostaria de referir como nota, não conclusiva, mas apenas como sensibilidade, digamos, de quem esteve também atento, digamos, ao debate. Por um lado, uma atenção particular ao quadro jurídico, digamos, a novas leis e a leis já existentes, não é? Esta é, de facto, foi uma informação que eu tive, ou que eu pude também observar da leitura que fiz, enfim, ao conjunto, digamos, dos documentos que estão aí. E a outra também, digamos, importante, é se este volume financeiro, se estes instrumentos financeiros, poderão, se for orientados nesse sentido, digamos, enfim, dar uma ajuda muito grande na coesão territorial e na coesão social. Creio que isto só é possível com uma maior intervenção, digamos, enfim, quer dos proprietários florestais, produtores florestais, quer dos agricultores, quer dos compartos baldios. Se não houver uma boa intervenção do conjunto das pessoas a quem se dirigem um bocado estes apoios ou estes instrumentos financeiros, naturalmente que poderemos daqui por mais alguns anos estar a comentar, digamos, de uma forma assim um bocado sofrida, aquilo que se devia ter feito, mas que infelizmente, digamos, o poder político usou estes instrumentos não ao serviço do desenvolvimento da agricultura e da floresta e da economia, mas ao serviço de alguns interesses, digamos, instalados. Da minha parte, digamos, obrigado, boa saúde e vamos nos vendo por aí. Obrigado. Obrigado. Um grande prazer. Obrigado. Obrigado também, boa tarde a todos. Boa tarde, obrigado a todos. Obrigado.